nós precisamos aprender a utilizar as plantas medicinais no nosso dia a dia. Não esperar ficar doente para daí recorrer a elas. Então, precisamos conhecer formas de colocá-las no nosso cotidiano, na nossa rotina, para a gente estar sempre utilizando e aproveitando esses benefícios para fortalecer nosso corpo, a nossa imunidade. Aproveitando que hoje nós precisamos aqui colher o nosso alecrim, nós queremos compartilhar com vocês 3 maneiras que nós utilizamos, que nós usamos o alecrim no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então vamos lá para a cozinha, junto com a gente, aprender como nós vamos utilizar de forma muito prática e fácil o alecrim nas nossas receitas. O alecrim é uma planta rica em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e antibacterianos. Ele auxilia na digestão, também auxilia na memória, no foco mental e até na nossa circulação. Então é uma planta, são benefícios, né, que nós logicamente gostaríamos de poder contar com eles na nossa saúde, para promover a nossa saúde. E para fazer isso a gente precisa utilizar eles de forma rotineira, assim como nós comemos uma couve, uma cebola, a gente precisa aprender a usar. E é por isso que a gente vai compartilhar essas receitas com vocês, que são as formas como nós aqui gostamos de utilizar o alecrim de forma saudável na nossa alimentação. Para começar, antes de qualquer uma das receitas, nós precisamos dele muito bem higienizado, então nós vamos lavar. A gente pode lavar ele também no pé com a mangueira, esperar secar lá e depois colher, né? Também é uma alternativa. Ou você pode lavar na torneira com água corrente. Também pode mergulhar ele numa bacia com água que você prepare ali para cada litro de água uma colher de água sanitária. É uma forma de deixar ali uns 10 minutos, você vai estar limpando ele bem, né? Bom, pessoal, estamos aqui no dia seguinte. Vocês me viram aí na última cena ontem espalhando os alecrins na bandeja depois que nós lavamos, para que eles possam secar, né? Que nós queremos eles sem água, tá? Então vamos já começar a nossa primeira receita e ela vai ser um sal já preparado com alecrim, tá? Então para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar as folhinhas, né? Que nós vamos usar só as folhas, não vamos usar o talo do alecrim. Vou tirar aqui nessa bandejinha. Ontem, quando eu lavei, eu já fiz a seleção dele, porque nós vamos usar só ramos que estejam bem bonitos, bem saudáveis, sem folhas amareladas, manchadas. Já tirei aqui a quantidade de folhas aproximadamente que a gente vai precisar para fazer o nosso sal. Para isso, a gente sempre, lógico, usa um sal de boa qualidade. Acidentes acontecem. Um sal de boa qualidade, eu estou usando um sal marinho integral, tá? A gente vai começar colocando primeiro o sal. Você pode usar um liquidificador ou um moedor de grãos também, acredito que dê certo, a gente faz no liquidificador. É importante sempre colocar o sal primeiro, porque se você colocar as folhas primeiro, elas tendem a grudar embaixo ali no batedor e não nas lâminas e não dá muito certo. Então nós vamos colocar uma boa quantia de sal até cobrir a lâmina, mais ou menos. Na sequência a gente vem com uma camada de folhas. Mais um pouco de sal. Aqui eu não tô passando quantidades, pessoal, porque vai depender da quantia que você vai querer fazer. Depende do tanto que você vai utilizar. Por último, a gente coloca mais umas rolinhas. Aí é só tampar e triturar. Se você vê que o liquidificador tá com dificuldade para processar, no começo acontece, você dá umas mexidas, né? Mexe ele um pouco que vai ajudando. Pode precisar abrir e mexer com a colher para jogar mais profundo, porque ele tende a começar a grudar nas laterais. Ó, pessoal, como fica bem verde o nosso sal. Assim, ele já está pronto para usar. Podemos pegar e utilizar. Mas para armazenar ele e ter uma durabilidade maior, nós vamos ainda secar esse sal. Isso porque nós utilizamos aqui um alecrim fresco. E para secar, como é que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos espalhar numa bandeja e deixar secar na sombra, um
um local arejado, mas onde não tenha umidade. Ou poderíamos colocar numa forma e secar no forno com a porta um pouco aberta. Ou o mais rápido é secar aqui utilizando o micro-ondas, tá? Então, para secar usando o micro-ondas, que é o que nós vamos usar, a gente vai colocar num prato um papel toalha. É importante que seja um papel toalha não reciclado. E nós vamos espalhar o sal aqui no papel toalha. Coloquei esse papel toalha, espalhei um tanto do sal, não foi tudo, só um tanto. E vou cobrir com outro papel toalha e assim eu vou levar para o micro-ondas por 20 segundos a princípio. Deu esse tempo, eu vou tirar e vou ver em que situação que tá. Ó, já tá bem mais seco, mas aqui embaixo forma uma umidade, né? Então eu vou aproveitar o papel toalha para dar uma erguida e passar um pano para dar uma secadinha. E vamos lá de novo, mais 20 segundos. O tempo que vai levar para secar vai depender um pouco da potência do micro-ondas, né? 2 ou 3 vezes que você coloca de 20 segundos é suficiente. E agora nós temos duas opções. Nós podemos já envasar, porque ele já está bem seco, ou colocar triturar de volta, porque ele forma tipo umas pelotinhas assim, ó, tá vendo? Então poderia colocar triturar novamente para ele ficar aquele sal bem fininho, né? Eu acho que não tem necessidade, a gente costuma usar assim mesmo, porque quando você for acrescentar na comida, na panela, numa forma, temperar, uma marinada, de qualquer forma, com a própria umidade ali do alimento, ele vai derreter, né? Então, não vejo necessidade de fazer uma segunda trituração. Então, agora aqui, do jeito que tá, ele já pode ir pro vidro, onde nós vamos armazenar ele. Só não vamos tampar esse vidro enquanto não tiver completamente frio. Mas aqui, na verdade, esses poucos segundos que a gente está conversando, ele já esfriou. Preparado o nosso sal, vamos lá para a próxima receita. A próxima forma que nós utilizamos o alecrim é ele seco, tá? E nós utilizamos ele seco em 2 formatos, que vocês já vão ver. A questão é como secar, né? Como desidratar o alecrim, que agora ele está seco sem água apenas, né? Da lavagem. Mas como desidratá-lo, tá? Para conservar, porque desidratando ele vai conservar por mais tempo, conserva por até 1 ano tranquilamente. Então, como é que você tem algumas opções, né? Uma delas é secar no ar, na sombra, e para isso você junta uns 4 ou 5 raminhos, não pode ser muito porque ele não pode ficar aqui compactado, o ar precisa fluir entre as folhas. Então você pode amarrar eles assim e pendurar próximo de uma janela, em algum local onde seja ventilado, tá? Importante que seja na sombra. Qual que é a parte ruim desse método? Ela é bem demorado, tá? Ele vai demorar aí umas 2, 3 semanas, às vezes até mais. E se você mora em um local úmido, é bem difícil de conseguir secar sem que ele mofe. Outro método de secar, que a gente já utilizou bastante, inclusive, é colocar no forno, tá? Com uma temperatura mínima do forno mais baixo possível. A gente deixa, inclusive, a porta um pouco entreaberta para não aquecer demais lá dentro. E deixa umas 2 horas, vai mexendo, 3 horas, depende do forno. Mas nós descobrimos recentemente, eu até já sabia há bastante tempo, que é fácil de secar no micro-ondas e rápido. Mas eu tinha um preconceito com relação ao micro-ondas, eu achava que ele iria prejudicar a absorção dos nutrientes, né? A manutenção dos nutrientes da planta. Mas pesquisas aí desenvolvidas tanto pela Universidade Federal do Paraná como pela Embrapa comprovaram, eles pesquisaram com a erva mate, né? Mas já existem pesquisas com o próprio alecrim também. Não só mantém os nutrientes, como é uma das melhores formas de se preservar os antioxidantes da planta, que é uma das grandes riquezas aqui do alecrim. Isso não vai servir para absolutamente todas as plantas, porque algumas são muito sensíveis, mas para o alecrim serve perfeitamente. Então nós podemos desidratar o nosso alecrim
no micro-ondas. E é isso que a gente vai fazer hoje, mostrar para vocês o processo certinho, tá? Porque tem alguns cuidados para isso. O primeiro deles, a gente vai precisar de um prato, né, que caiba no micro-ondas e de papel toalha. E aí já vai a primeira dica. É importante que seja um papel toalha que não seja reciclado, tá? Tem alguns papéis toalha que são reciclados, feitos de material reciclado, né? Então, aqueles não servem, tem que ser um papel toalha desses bem branquinhos, de boa qualidade. E aqui nós vamos colocar, a gente poderia colocar os ramos, mas fica melhor se a gente colocar só as folhas, é mais rápido um pouco o processo, tá? Porque os ramos nós não vamos estar utilizando de qualquer forma. A não ser para uma das receitas que a gente vai fazer na sequência. Então eu vou fazer uma parte com ramos e outra sem ramos. Então nós vamos dispor aqui o nosso alecrim de forma que ele não fique um sobre o outro muito grosso, né? Ele precisa ficar bem espalhadinho. Um papel toalha por baixo e mais um papel toalha por cima, tá? Se sobrar um pouquinho nas pontas, não tem problema. Vamos levar o nosso micro-ondas em potência máxima, tá? Mas nós vamos colocar pouco tempo, então 20 a 30 segundos. Deu os 30 segundos, abri, vou ver como é que tá. Ele tá meio murcho, assim, digamos, mas já dá pra ver que começou a secar. Então, vamos colocar lá novamente. Agora eu vou colocar só 20 segundos. Vamos repetir o processo. Ele já tá mais durinho, assim, vamos dizer, como se tivesse mais seco, né? Mas ainda não tá completamente seco. Vou voltar mais uns 10 segundos, porque eu já começo a ver umas pontinhas aqui, ó, bem mais escuras. Isso quer dizer que tá ficando um pouco quente demais para ele. Então, eu vou colocar só 10 segundos. Tirei novamente, eu peguei aqui uma folhinha pra gente testar e vamos ver se ela tá quebradiça. Ela tá quebrando facilmente. Isso quer dizer que já tá bem seco. O processo é esse, a gente mostrou bem no passo a passo para vocês entenderem. Esse que tá seco nos raminhos eu vou usar para uma receita, que na sequência vocês vão ver, vou deixar reservado. E agora eu vou despetalar aqui o restante, porque os demais que eu vou usar em outro preparo, vai ser com ele todo despetalado. Melhor dizendo, não são pétalas, né? São folhas, então desfolhado. Bom, pessoal, aqui eu já tenho o primeiro lote pronto. Eu preciso fazer em lotes porque vou chegar mais perto para vocês poderem ver no detalhe. Eu não posso colocar uma camada muito grossa, tá? Precisa ser bem espalhadinho, tá? Então, aqui eu já tenho um primeiro lote. Eu vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz antes e vou cobrir aqui com papel toalha. É importante isso, pessoal, deixa eu até mostrar do anterior aqui que eu acabei esquecendo. Porque a parte que fica fora do papel toalha, vocês podem ver que ficou meio pretinho, meio escurinho. Ela dá uma tostadinha a mais, tá difícil de focar aqui, ó. Ela dá uma tostada. Então, bem importante deixar bem cobertinho com papel toalha, tá? E agora vamos voltar pro micro-ondas enquanto eu vou fazendo mais um lote. E vamos colocar no micro-ondas novamente. Mesmo procedimento de início, eu vou colocar só 30 segundos e a gente vai acompanhando. Seguinte, pessoal, é importante toda vez, a cada 20 ou 30 segundos que você colocar no micro-ondas, abrir, tá? E tirar esse papel de cima. Porque quando a gente faz isso, libera vapor, tá? Se a gente deixar lá dentro do micro-ondas, vai acumulando vapor e pode até umedecer o papel de vocês. E eu quero trazer aqui pertinho de vocês agora, para vocês poderem ouvir, trazer o microfone, né? Para vocês poderem ouvir, ó, a crocância. Estão vendo? Ele fica bem sequinho e olha a cor. Não sei se na câmera dá para ver, mas a cor dele tá muito semelhante à planta verdinha, tá? Ele não fica aquele amarelado, meio amarelo, marrom, sei lá, que normalmente quando a gente deixa secar pendurado, fica mais escura a planta. Secando no forno também escurece um pouco. E secando aqui no micro-ondas não, então ele preserva a cor
e preserva mais os nutrientes, que são, né, os antioxidantes principalmente. Uma das principais formas que a gente gosta de usar o alecrim aqui em casa é para fazer chá, principalmente depois do almoço, tá? Vai muito bem, ele auxilia na digestão e também o alecrim tem propriedades que vão auxiliar na nossa memória, no nosso foco, para a gente ter uma maior clareza mental. Sabe quando você fica, às vezes com o passar do tempo, assim, você começa a ficar... esquece as coisas, começa a falar, esquece o que estava falando, né? Bem comum isso. Então, o alecrim, ele ajuda a gente a melhorar aí as nossas sinapses cerebrais. Então, lógico, isso com uso constante, não é tomando uma xícara de chá uma vez que você vai ter os efeitos todos, né? E para fazer o chá, a gente gosta de guardar ele já seco assim, tá? Só não tão grandão. Eu faço o quê? Eu simplesmente dou umas trituradas aqui nele, ó, com o dedo mesmo. Só umas esmagadas, eu não quero que ele vire um pó, tá? Nesse caso aqui. Dobrando o próprio papel toalha, nós conseguimos aqui um auxílio para colocar no nosso recipiente aqui. Só dá uma torcidinha que ele vai certinho lá para dentro. Importante reforçar, né? Que ele precisa estar bem frio já quando a gente faz esse procedimento de colocar no vidro, porque senão ele pode suar aqui dentro, gerar umidade, que vai gerar mofo e vai estragar tudo que você fez. Outra questão, seguir essas instruções de segurança para fazer, né, no micro-ondas. A gente vai deixar num cardzinho aqui um resuminho para vocês e ele também vai estar para vocês poderem baixar na descrição do vídeo. Então é só clicar no link na descrição para vocês baixarem, se vocês quiserem imprimir para colocar no caderno de receita de vocês. Aí sempre que vocês precisarem já tá lá para poder lembrar fácil como é que se faz essa receita de secagem do alecrim. Para fazer o nosso chá, nós vamos precisar de 1 colher de chá da planta seca, tá? Para 1 xícara de chá ou 200 ml de água fervente. Então já fervi minha água, vou acrescentar aqui. Mas isso aqui já é suficiente. Então a gente joga ali, tampa. E agora a gente espera 10 minutos com ele tampadinho. Depois de descansar por no mínimo 10 minutos, o nosso foi um pouco mais, que a gente se empolgou fazendo outras coisas, mas tudo bem. Ó como fica o chá, verdinho. Vamos lá, coar. E assim a gente tem sempre nosso chazinho à mão para quando quisermos. Prático e rápido de fazer. Claro, se quiser colher fresco da horta e fazer, também, sem problemas. Mas mesmo num dia de chuva, a gente tem nosso chazinho garantido. Até a Lívia quer provar, só que ela não parte. E para preparar a nossa terceira receita, nós vamos usar aqui os ramos que nós secamos no micro-ondas inteiros, né? E nós costumamos usar como? Infundindo ele em azeite, tá? O azeite de oliva, que a gente gosta de utilizar para temperar nossa salada. Então, quando a gente vai no mercado, compra um azeite novo, o que a gente gosta de fazer? Secamos os ramos de alecrim, pode ser uns 6, 7, até 10, dependendo de quão forte você quiser, tá? A sua infusão. E aí nós vamos colocar esses ramos aqui dentro e eles vão ficar aqui infundindo no azeite. O azeite vai extrair aí as propriedades dele, né? O cheiro, tudo, o sabor. Ele precisa ficar aqui por no mínimo 15 dias, de preferência em um ambiente escuro. Então o que a gente faz é preparar logo que chega em casa do mercado. Logo que chega em casa do mercado, às vezes não, né? Mas enfim, logo depois de comprar, a gente prepara e deixa ele guardadinho lá no armário enquanto a gente ainda tá consumindo aquele que a gente tem em uso. Dessa forma, ele fica ótimo depois de pelo menos 15 dias, né? Mas quanto mais tempo ele passar aqui, melhor. Não sei se vai dar pra ver, porque a gente sempre gosta de comprar as garrafas o mais escuro possível que a gente encontrar, né? Mas quanto mais tempo ele passar aqui, mais forte vai ficar. Ele, como tá seco, ele pode ficar 30, 60, 90 dias, 6 meses, não tem problema nenhum. Só é importante, como a gente falou, deixar no escuro, tá? E a garrafa ser escura também, tá? E o azeite, lógico, extra virgem para essa finalidade. Você vai temperar uma salada, você vai regar direto no seu prato. Se você quiser aqui dentro, você também pode acrescentar, por exemplo, um alho desidratado. Você pode picar o alho em umas 3, 4 partes, coloca também no micro-ondas, desidrata ele, mesmo processo.
vai precisar talvez um pouco mais de tempo e pode colocar ele aqui dentro também. Prontinho, pessoal! Nossas 3 formas que nós mais utilizamos o alecrim aqui em casa. Quem quiser também ver um vídeo mais aprofundado sobre os benefícios do alecrim, nós já temos um vídeo no canal, a gente também dá dicas de cultivo lá, ensina a fazer a tintura do alecrim, então vamos deixar para vocês no card final. Tem outro vídeo já com pomada de alecrim também aí no canal, tem bastante informação sobre o alecrim. Mas no vídeo de hoje, nós compartilhamos aí a receita do sal com alecrim, que vocês podem utilizar para temperar. Vai muito bem temperando batata, por exemplo, fazer uma batata assada temperada com esse sal de alecrim, fica maravilhoso. Esse alecrim desidratado que a gente tem aqui para o chá, se vocês quiserem, vocês também podem triturar no liquidificador bem seco ou no moedor de grãos e teria daí um temperinho em pó mais forte, né? Se você quiser colocar um gosto mais forte ainda do alecrim do que esse do sal, você poderia acrescentar esse. E tem o nosso azeite aqui aromatizado com alecrim para temperar saladas, para regar o prato, né, na hora de servir, inclusive sobre essas batatas aí assadas, que fica maravilhoso. São formas para vocês poderem estar usando o alecrim sempre aí na rotina. Colocar na rotina. As plantas medicinais, lembrando, as plantas medicinais nós precisamos aprender a usar na nossa rotina, enquanto nós estamos bem. Não esperar ficar doente para daí sim recorrer a elas. Claro que se você está com algum problema e precisa recorrer às plantas medicinais, faça isso, né? Mas procure utilizá-las mesmo antes de você precisar delas, para cultivar a sua saúde, que é o que a gente sempre fala. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e esperamos vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!